E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, nossa série Jogando ou Explicando. Tentando um adversário aí de 2.408, deixa aquele like, se inscreva no canal. Vamos escolher a defesa Caro-Kann, favorita aí de muitos. Dá aquela variada, né? Jogamos muitas francesas, algumas Caro-Kans. Vamos ver qual vai ser a variante que o nosso adversário vai escolher. A perigosa variante do avanço. Aqui tem duas grandes opções, bispo F5 e C5. Vamos escolher bispo F5. É o lance mais jogado. C5 é bastante interessante também. E aqui nessa posição tem assim vários lances para as brancas. Cavalo F3 é o mais jogado, bispo D3, H4, G4, cavalo D2, né? Cavalo C3, C4, tudo isso é jogável. Cavalo F3 é uma das linhas principais, a variante short. A ideia é jogar bispo E2, roque. Depois ver também o que as pretas vão fazer, né? E as brancas têm uma grande quantidade de planos, né? Para escolher, né? Jogar na ala da dama, avançando o peão A, dá para jogar mais diretamente na ala do rei. As pretas também têm muitas escolhas. É uma posição bastante complexa estrategicamente e está super na moda aí. Digamos que hoje a variante do avanço é quase que a resposta principal das brancas contra Caro-Kann. Ele jogou bispo E2, vamos colocar os cavalos. C5 é um pouco prematuro, normalmente vem um C4 rápido aqui. Vamos jogar com cavalo D7, cavalo E7. Colocar os cavalos aqui para desenvolver e depois preparar a ruptura C5 numa posição que a gente está mais desenvolvido. Ele fez os lances tradicionais ali, bispo E2 roque. Agora ele pode jogar com A4, pode jogar de outras maneiras. Jogou cavalo C3, deve ser uma opção, mas agora como ele não tem um C4, talvez a ruptura C5 seja interessante. Se cavalo B5, a gente tem cavalo C6, ele me ameaçaria mate 1, mas eu defenderia numa boa condição. Vamos ver aqui. D por C5, agora eu vou jogar cavalo C6, ao invés de cavalo toma. Abrindo bispo, atacando os dois peões. Né? Bispo G5, ele quer que eu jogue bispo E7. Troca cavalo B5 para cavalo D6. Pode ser um pouco incômodo. Talvez nem seja tão incômodo assim, né? Bispo E7, toma, dama toma, cavalo B5, roque. Se cavalo D6, toma, e o cavalo vai ficar vulnerável. Se bem que ele vai atacar o bispo aqui, né? Melhor não deixar isso aí. Vamos jogar dama não para C7, que leva cavalo B5. Para B8. Agora esse cavalo B5 dá para tomar confortavelmente o peão de C, o peão de E5 também. E ele não vai ter entrada em D6, bispo D3. Vamos trocar. Acho que ele vai tomar de C aqui. Ele quer jogar D4. Não sei se essa troca que eu joguei dessa forma, permitindo ele tomar de C, foi o melhor. Mas jogar bispo por C5. D4, bispo E7. Aí a gente tem uma posição sólida. Troca os cavalos, ele ganha a casa D6. Isso não é tão grave. Esse cavalo B5 roque. Por exemplo, cavalo D6, cavalo C8.
O cavalo sozinho não vai fazer chover. Dama A4 é uma ideia para não deixar eu rocar. Mas aí eu teria A6 e B5, né? Não A6 agora, claro que está dando cheque. Vamos lá. Então, se cavalo D6, cavalo C8, ele vai ter que trocar o cavalo ou voltar, que seria perda de tempo. Torre C1 parece uma ideia, ameaçando o cavalo C7 e minha torre estaria presa. Se ele jogar isso, eu tenho que defender contra essa ameaça. Dama C2 parece um lance interessante para ameaçar cavalo C7. Se bem que não ameaça cavalo C7, porque teria torre C8 cravando, né? Porque dama C2, né, a dama nessa diagonal tem a ideia de cavalo G5, é bastante perigosa. Ameaçando mate, se eu jogar G6, a dama passa para H3 e eu vou ter que jogar H5, me enfraquecendo aqui muito. Então, acho que eu poderia jogar um H6, né, nesse caso. Torre C1 ameaçou cavalo C7. E agora, se é cavalo C6, cavalo D6, F6, né? Acho que esse cavalo fica vulnerável. Então, o cavalo C6 parece uma boa pedida. Se cavalo D6, F6, cavalo ali na sexta ficaria vulnerável. Dama E2. E agora, se eu jogar A6, cavalo D6, F6, será que isso é bom? Que seja bom, né? Vamos jogar A6. Ele vai ter que... É vivo e voltar. É, voltou mesmo. Ele não... Provavelmente achou que o cavalo ia ficar vulnerável, mas agora a gente tem uma boa posição. A7, taca o peão, conecta as torres. Talvez ele vá jogar dama D3, aí é prudente jogar H6 para evitar cavalo G5. Seria chato. E agora vamos buscar o jogo aqui na ala da dama, na coluna C. Ele tem que ficar defendendo esse ponto. E tirar, digamos assim, as asinhas de fora aqui, que até agora a gente só meio que defendeu, né? Nessa partida. Cavalo E2. 8, ele quer passar o cavalo para lá do rei, talvez criar algum ataque aqui, mas não parece fácil criar um ataque ali na ala do rei, né? Sim, teria que passar a dama, mas não é tão fácil. Jogou um H3 para dar um respiro. Vamos ativar a dama um pouco mais. Dama B6, cutuca o peão de B. Esse B3, cavalo B4. Parece interessante. Taca a dama. Taca o peão de A. Manda a dama D2. Interessante. Quer passar para a ala do rei. Eu acho que cavalo E7 pode ser uma boa. Buscando trazer o cavalo para a defesa e trocar. Agora a dama não passa, né? Tá caindo em B2. A gente pode trocar as torres na coluna C ou torre C6 para dobrar, né? Ele jogou torre C3. Aqui ele vai tocar. Se ele tomar de B, piorou a estrutura dele. Se tomar de cavalo, a gente traz a torre para a coluna C. Fica uma estrutura também de francesa do avanço, mas não tem mais bispos, né? Vai ser confortável para as pretas. Torre C4. É uma ideia. C4 provocar um B3, né? B3 a gente pode voltar para C6. Vamos jogar um torre C6.
Aqui talvez tire a casa do cavalo, mas também o cavalo pode vir para cá. Ele propõe ali a troca das torres. Vamos trocar e jogar o cavalo para C6. E agora, bom, a gente pressiona em D4, né? Não tem cavalo D3, porque o cavalo toma. Mas também não temos grandes coisas aqui. Temos que trabalhar a posição. Ele tem 4 minutos, eu tenho, digamos assim, 5, né? Bom, a gente tem a pior peça nossa, esse cavalo aqui. A cavalo e a dama estão atacando em D4. Parece bastante razoável. A gente pode tentar manobrar esse cavalo para F5, assim, né? Outra ideia é A5. Para conter um B4 dele aqui. Ele não tem uso dessa casa, né? Os cavalos estão longe. Gostei de A5 aqui, evitando ele que ele ganhe espaço. Também esse peão ele vai ter que, por hora, ficar vigiando. O cavalo não pode sair, está caindo em B3, talvez ele jogue dama C3. E eu talvez vá seguir com a manobra. Cavalo F8, jogou para E3, parece duvidoso. Vamos seguir com essa manobra. Se o cavalo chegar em F5, nós vamos aumentar a pressão em D4. Mas ele também pode ter uma outra rota aqui. Longa, porém persistente. Vamos ver aqui, ele vai gastando um tempinho. A vitória vale 3 pontos. O empate a gente perde 5, a derrota a gente perde 13. Dama C3, cavalo G6, não tem dama C5. Troca e cai esse peão. Cavalo F4. Jogou cavalo D3, ok. Vamos voltar para E7. Se cavalo C5, cavalo F5. Apesar que não tá essas coisas a posição, mas talvez dama B5, né? Outra ideia. Mandou um H5, H4, né? Atacou aqui, cavalo C5, ele vai jogar. Vamos jogar a dama para B5, buscando alguma entrada lá em E2. Se G4 a gente volta. Aquele avanço de duplo gume, né? Tá expulsando o meu cavalo, ganhando espaço, mas também enfraquece um pouco o rei. Enfraquece a casa F4. Tem umas ideias assim, tem uma ideia de dama E2. Tá bem jogando aqui no controle, mas agora B6, hein? Esse cavalo agora agora dama B4. Se cavalo D3 cai em B3, cavalo A6, ele está já se contorcendo aí para não perder material. Eu só tenho uma casa, mas tenho, que é A3, né? É suficiente. Agora estou gostando bastante aqui do jogo. Vamos jogar dama B2. Dama fica batendo aqui e aqui. A5, ele quer jogar um G5. Talvez dama C2. Agora cavalo F5 é muito chato, né? Eu tô querendo tirar só umas casas da dama dele. E esse aqui eu tava de olho, né? Agora pode ter tático. Cavalo por D4. Cavalo por D4.
Dama por C7. Tá caindo peão, né? Tem cavalo por D5. Ok, mas eu jogo cavalo, toma, dama toma, toma em B3. Ganhamos aí um peãozinho, tem um peão D passado. A posição parece problemática aqui para as brancas. Ele vai tentar um G5 aqui, né? Que parece um bom contra-jogo. G5, talvez cavalo C6, ameaça o peão e trocar os cavalos. G5, cavalo C6, dama B5, cavalo B5, vamos jogar dama C5 agora. Dama C6 de opção, né? C5 parece bom. Propondo a troca das damas. Nosso adversário recusou. Ele quer jogar G5 ou cavalo D6 com contra-jogo aqui. Contra F7, né? Talvez dama B4 aqui seja legal. Vamos lá, dama B4, trocando as damas. Tem o peão de G4, se trocar peão toma. Acho que ele vai voltar o cavalo para cá. Agora é cavalo C6. Nosso plano é trazer o rei, jogar um F6. Ele no cavalo A5 ele tem cavalo D4. Por hora a gente vai jogar talvez até F6 aqui direto, né? Parece muito bom. Porque ele tem que trocar, a gente desfaz um pouco aí dessa massa de peões que ele tem. Ele tem um peão a mais, né? A gente vai criar uma massa de peões no centro, com cuidado, né? Essa posição exige cuidado. F5. Se eu jogar F5. Cavalo C7. D4 vai ficar meio bloqueado. Outra opção é peão toma. Ou rei F7, né? Rei F7 centralizando o rei. Se parece muito bom, né? Ah, não. Rei F7 tem cheque. Rei cheque. Rei toma. Not so simple. E5, cavalo C7. Daí no mínimo eu tenho cavalo D4, né? Vamos jogar esse C5. Posso tomar lá em B3. Como é que ele vai tomar aqui? Vamos jogar D4 mesmo aqui. Cavalo C7, D4. Cavalo D5, F7. Mas vai cair em B6, né? Perdi o controle aqui um pouco. Cavalo A5. Cavalo D5. Vamos. E agora melhor manter esse peão bloqueado aqui. Mas os meus peões estão bloqueados e agora o material está igual. Só que o tempo dele vai estar indo embora, né? Eu vou ganhar no tempo essa partida. É uma técnica brilhante. Ameacei cheque aqui. Ele está meio desesperado no tempo. Caiu a seta.
Mas aqui as brancas estão provavelmente ganham, segundo o computador. Não foi uma boa condição do final aqui. Vamos para análise. 91%, 88,8%. Cada partida. Carocanzinha do avanço. Aqui, como a gente já falou, tem muitos lances aqui. H4, cavalo D2, bispo E3, C4, bispo D3, G4, cavalo C3, cavalo F3 que ele jogou. E6, bispo E2, cavalo B7, roque, cavalo C7, cavalo C3. Esse é estranho mesmo, porque fica na frente do peão de C. O pessoal está jogando muito com A4, essas posições, ganhando espaço na hora da dama. C5, o pessoal joga, quer dizer, o computador fala A6 primeiro, aí C5 tá ok, e peão aqui, cavalo B5, cavalo C6 e C4. É melhor, como a gente já falou, essa estourada no centro aqui é interessante para as brancas, elas estão um pouco melhores desenvolvidas, né? Então faz sentido. Ao C6, bispo G5, dama B8 tá bom, bispo D3, esse é ruim. E aqui eu errei, bispo foi ruim aqui, bispo G4, né, claro. E aqui ele tá com problemas sérios nesse peão, né? Esse era muito melhor. Pelo menos que o Molina na Caro-Kann faria sem pensar, né? E as pretas têm grande vantagem aqui, né? Esse foi uma oportunidade perdida. A gente tomou, bispo E7. São ok, né? Mas aquele era muito melhor. Cavalo B5, roque. Torre C3, cavalo C6, dama E2. A dama D3 era um pouco melhor, né? Que ganha aquele tempo do cavalo G5. 6. Ele voltou mesmo. Cavalo D6, F6. É chato aqui, né? Ameaçando tomar, cavalo toma. Cavalo toma, dama por D6. Então, por isso que ele voltou. Dama A7, dama D3, H6. É importante evitar cavalo G5, por exemplo, torre AC8, cavalo G5, tem que jogar G6, dama H3, H5. A gente está com problemas, até tem cavalo toma E6 aqui. E dama toma E6, um grande ataque. H6 tá bom, cavalo E2, torre AC8, H3, dama B6. E aqui a posição excelente da pretos. 7, super sólida, né? O computador da igualdade até levemente prefere as pretas. Bem jogado deveria ser empate. Mas acho que a gente criou até problemas, né? Caiu um peão, foi melhorando aqui. A5 foi bom. Aí dama E3 foi um erro. Era A4, ele dá um lance difícil dando essa casa aqui. Difícil, né? Dama E3, ele gosta do A4 aqui para as pretas, por isso que ele manda jogar A4, né? Se BA4, dama B2 ou dama A5, 4. Agora cavalo A7, cavalo B5 é bastante forte, né? Pressionando, é uma casa excelente para o cavalo pressionando em A3 e tal. Eu joguei cavalo F8, fiz aquela manobra, dama C3, cavalo G6, cavalo D3, cavalo G7, H4. Cavalo F5, cavalo C5 foi bom, dama B5, G4 foi bom, foi bem jogada essa partida, né? Tirando o apuro, no geral, daí dama E3 é ruim. Ele tinha que jogar H5, que dama E3, eu tenho H5 aqui, que é muito forte. Peão toma e ganha a casa F5 aqui, dama C3, dama E2, invade com tudo. Difícil, né? Prega B7 que está ameaçando aqui, aí dama E4 ameaçando aqui, se tomar em C6 cai o cavalo, e as pretas estão melhores por causa do rei, esse H5 era finíssimo. Aí B6, A4, dama B4, cavalo A6,
O cavalo tem que ir para D7, se isolar lá de outra maneira. Cavalo A6, dama A3, aqui a vantagem é das pretas. Dama B2 foi bom. H5, dama C2 foi bom. Cavalo C7 perde um peão, mas tá bem chato aqui. Vamos fazer um lance de rei qualquer, aqui rei H3. Esse leva cavalo por D4. Aí, só que a conversão não foi boa, né? Até que dama C5 foi. Manda trocar aqui. Esse foi ruim aqui, né? Ele fala cavalo C6, se cavalo D6, F6. Essa máquina é terrível. Se o peão toma E5 e o cavalo cai tranquilamente. Se o peão toma dama... Ah, não, toma dama, né? Se F7, rei F8. Dama B4 foi um erro. E se cavalo C6, G5. Toma, toma. Dama C2 com contra-ataque bem chato. Se H6, cheque. Dama por E5, defende o mate. Ganha outro peão. Então, esse era o fim da B4, foi ruim. Agora o final de cavalos, com a estrutura piorada, não é muito bom. Mas ele não jogou cavalo D4, que era o melhor. Jogou F4, cavalo C6, rei F3. F6 foi um péssimo lance, segundo a máquina, iguala, né? Aqui G5 é o caminho correto. Ah, claro, né? Porque ele não pode tomar, toma e cai E5. Se toma, a gente tem um peão passado aqui agora na coluna G, H, né? E isso vai ganhar. O G5 era finíssimo e instrutivo, né? F5, E5 e aqui ele já dá igualdade, né? Ele era o peão. E esse aqui fica perdido. Tem que jogar cavalo D2, cheque. D2, cavalo C4. Para buscar contra-jogo aqui. Ele dá igualdade. Cavalo A5. Ele já gostava de cavalo D3, mas rei E4 tá ok. Cavalo B3 tinha que ser cavalo C4. E5 foi bom. Rei E7 caiu o tempo. Mas aqui as brancas estão ganhas aqui. Por exemplo, cavalo D3. Se cavalo A5. Como é que é aqui? Cavalo F2 para bloquear. Cavalo B3, rei C4. Agora vem simplesmente apoiar o peão A e o cavalo bloqueia os dois peões, né? E o peão passado distante deve ganhar. Mas, enfim, foi ali o finalzinho, o cara já estava bem sem tempo também. É partida interessante. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.